No vídeo anterior, encontramos o ângulo coordenado γ para a força F2. Bem, pela figura, nós temos que 45 graus sai da parte positiva do eixo Y e chega até o vetor. Esse 45 graus é o ângulo coordenado alfa para o eixo X. E nós temos que 60 graus sai da parte positiva do eixo Y e chega também até o vetor. E esse ângulo nós chamamos de ângulo coordenado beta para o eixo Y. E como encontramos o ângulo coordenado 120, que é o ângulo γ do eixo positivo de Z até o vetor, estamos aptos para agora expressar cada força que atua sobre o suporte como um vetor cartesiano. Vamos começar com a força F2. Escrevendo F2 na forma vetorial cartesiana, é desta forma aqui. Vetor F2 é igual F2x, componente x do vetor F2 na direção I. A direção I é o vetor unitário do eixo x. Mais F2y, que é a componente y na direção j do vetor F2. O j é um vetor unitário que se refere ao eixo y. Mais F2z, componente de F2 no eixo z, na direção k, que é o vetor unitário correspondente ao eixo z. Então, para escrever F2x, então, nós precisamos do módulo do vetor e o ângulo. E aqui nós vamos encontrar através de cosseno. Esses ângulos que nós podemos observar aqui, alfa, beta e gama, são chamados não somente de ângulos coordenados, como também de ângulos diretores ou cossenos diretores. E cossenos diretores já está dizendo algo que você vai utilizar o cosseno do ângulo de cada eixo aqui com o módulo do vetor F2. Então, para F2x, nós vamos pegar 600, que é o módulo do vetor, cosseno de 45. Vetor F2 igual 600 vezes cosseno de 45 graus na direção I. Mais, para o eixo Y, é o ângulo beta. Então, vai ser 600 cosseno de 60. Então, nós teremos o módulo do vetor, que é 600 vezes cosseno de 60 graus na direção J, mais. Agora, o módulo vetor 600, cosseno do ângulo γ, que é 120. 600 cosseno vezes cosseno do ângulo de 120 graus na direção K. Fazendo os cálculos, nós teremos o seguinte para o vetor F2. 600 cosseno de 45 vai dar aproximadamente 424,26, direção I. E 600 cosseno de 60 vai dar um valor positivo de 300 na direção J. E 600 cosseno de 120 vai dar um valor negativo, menos 300 newton na direção K. Todos eles aqui estão na unidade em newton. O vetor original é em newton, logo a unidade aqui também vai ser newton.
aqui é a forma que se expressa um vetor na forma como se diz aqui, vetores cartesianos, como solicita o nosso exercício. E uma forma de expressar os valores que estão aqui nos vetores cartesianos IJK é escrevê-lo no espaço x, y, z. Pegamos a parte x, y, z nesta configuração, porque o próprio exercício indica a configuração x, y, z. E aqui expressamos cada valor no seu eixo. 424,26 está na parte positiva do eixo x. Então, origem dos eixos, parte positiva do eixo x. 300J está na direção positiva do eixo y. Então, origem dos eixos, 300, o valor, no eixo y positivo. Então, o que você faz agora? Traça uma paralela em relação ao eixo y, depois traça uma paralela em relação ao eixo x e, certo? Pega da origem dos eixos até a interseção dessas paralelas, traça também uma reta. Isso aqui vai ser a projeção do vetor no plano XY. Depois, certo? O que você vai fazer? Vai pegar o valor menos 300, que está do eixo Z. Então, origem dos eixos significa que para cima, que até o Z é positivo, para baixo é negativo. Então, você coloca menos 300 aqui. E aí, o que vamos fazer? Vamos traçar uma paralela a partir dessa interseção aqui, em relação ao eixo Z negativo. Então, você traça uma paralela. Aí, do ponto que você colocou aqui, que é menos 300, o nosso ponto coordenado aqui, nosso ponto do exercício, e que foi calculado, você vai fazer uma paralela em relação a esta projeção aqui, ó, que nós fizemos no plano x, y, né? Que esse daqui, ela é uma reta que sai da origem dos eixos, vai até a interseção das paralelas que nós fizemos no plano XY, e isso daqui é exatamente a projeção do vetor no espaço no plano XY. Então, você vai pegar do menos 300 e fazer uma paralela em relação a esta projeção aqui, certo? Até ela interceptar a paralela que você fez em relação ao eixo Z, na parte negativa. E aqui vai ser o que nós chamamos a parte da extremidade do vetor F2, que vai começar na origem dos eixos e vai finalizar, né? A sua extremidade vai finalizar aqui nessa interseção. Então, este daqui é o vetor F2 neste octante, que é uma figura. Não é uma figura, é parecido com uma figura cúbica, porque isso aqui não é um cubo necessariamente, porque não tem todos os lados iguais. Então, vamos colocar assim, o nome, quando está projetado no espaço, é chamado de octante. E se você observar, ele se encontra exatamente aonde está o vetor F2 aplicado neste suporte. Exatamente no octante ao qual se encontra na nossa figura aqui. Com isso, vamos finalizar neste momento, certo? A parte ao qual nós encontramos o vetor F2 na forma vetorial cartesiana. O próximo vídeo mostrará a parte ao qual nós precisamos escrever, expressar a força F1 também na forma vetorial cartesiana. Até o próximo vídeo.